Irmãos, tome vosso assento. Sempre é uma alegria muito grande estarmos falando de Deus aos nossos corações. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, a Bíblia nos diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e também em Samaria, e até aos confins da terra. Essa é uma ordem, né? Quando estávamos os irmãos ali esperando a descida do Espírito Santo sobre cada um daqueles que estavam naquela festa, buscando a presença do Senhor Jesus, prometera que ia descer o Espírito Santo. E aí, quando ele fala, mas quando recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, vocês serão testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, como em toda a Samaria, e até os confins da terra. E quando nós designamos um culto, que normalmente falamos e determinamos que é o culto de missões, cantamos, e as crianças, os adolescentes, os jovens faz alusão a muitas missões, sobre missões, e algumas pessoas acham que para ser missionário tem que ir até os confins da terra. Existe uma missão que chama-se missão urbana. A missão urbana é onde nós podemos realizar. Nós podemos realizar a obra do Senhor, primeiro indo, segundo orando e terceiro contribuindo. Algumas pessoas, elas, quem sabe, têm o desejo ou a chamada de ser um missionário. Mas nós temos e entendemos e sabemos que nós somos um missionário de Deus. Pastor, mas eu não consigo ir até os confins da terra. Mas nós podemos fazer missão urbana, aonde nós estamos, dentro do nosso perímetro, aonde nós estamos trabalhando. A Bíblia diz: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir, e ele veio, sobre vós. Sereis-me testemunha tanto em Jerusalém. Jerusalém é Cangaíba, é Penha, Vila Maria, Vila Matilde, aonde nós estamos trabalhando. Este é o nosso intuito, de ganhar almas e vidas através de missões urbanas, de missões perto da onde nós estamos com a nossa residência. A nossa residência é a Rua Londrina 47, onde nós congregamos, adoramos, exaltamos o nome do Senhor. Pastor, eu tenho um chamado para ir para a Índia. Primeiro, quando nós temos um chamado, Deus se compromete e nos direciona. Não é de qualquer jeito que um missionário vai sair do país para fazer missão lá fora. Primeiro, tem que estudar aqui inglês, português, mas primeiro, se você for para a China, você tem que estudar um mandarim. Se você for para a Itália, você tem que estudar a língua italiana. Se você for para a Inglaterra, o inglês também.
e tantos outros lugares. E tem lugares que, além da língua, tem os dialetos. Então você pensa numa coisa, que quando Deus te chama, há um processo para que você se prepare para estar indo fazer missão. Por quê? Primeiro, tem a dificuldade da língua, que você vai ter que estudar a língua e saber a língua. Outra coisa, nós temos um costume no Brasil, e às vezes o costume de um outro país é diferente daquilo que nós pregamos e realizamos aqui. Não sei se já viram na internet alguma foto, eu não lembro o lugar, mas tem lugar que para as mulheres ficar bonita, elas colocam uma mola no pescoço. Já viu isso? Já viu, irmão Adelino? As mulheres, para ficar bonita, elas têm que pôr uma mola para ficar com um pescoção. E outros lugares, né? Nós, na Assembleia de Deus, nós não usamos calça comprida, nós não usamos tantas outras coisas, mas você vai para a África, você encontra trajes diferentes, né? Cabelo diferente. Então, uso e costume é um estudo de transcultural. Não é só o costume, mas é a cultura desse lugar. Não é muito mais fácil nós pregarmos aqui por enquanto? E nós temos essa responsabilidade de pregar a palavra em Jerusalém. E quando nós pensamos em Jerusalém, e podemos ser, sim, missionários em Jerusalém, porque a palavra diz, primeiro, Jerusalém. Interessante, irmãos, que muitas pessoas querem ser missionário sem mesmo antes fazer a parte em Jerusalém. Então, se nós queremos ser um missionário, se você tem uma chamada, se apresente aqui no quartel-general e comece a trabalhar e ganhar almas para o reino dos céus, porque este é o chamado que nós temos. E quando o Senhor estava colocando no meu coração esta palavra, essa meditação aos nossos corações, veio uma palavra ao meu coração: empatia. Quer dizer empatia? Empatia é sentir a dor de uma outra pessoa, ou se colocar na posição de uma pessoa. E eu quero ler um texto aqui, juntamente com a igreja, que está no livro de Mateus, capítulo 25, 31 em diante. Os irmãos, eu já vou lendo para nós estarmos adiantando. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como um pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque quando tive fome, e deste-me de comer, e quando eu tive sede, e deste de me beber, e quando eu era estrangeiro, e hospedaste-me, estava nu,
e vesti-me. Eu adoeci, e tu me visitaste-me. Estive na prisão também, e foste me ver. Então os justos lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te damos de comer? Ou com sede e demos de beber? Quando te vimos estrangeiro, te hospedamos? Ou nu, te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te vê-lo? E respondeu o rei: lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim tu fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, eu sendo estrangeiro não me reconheceste, estando nu não me vestistes, e estando enfermo e na prisão não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade, vos digo que quando a um desses pequeninos o não fizeste, não o fizeste a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. E aí eu coloco a palavra aqui, empatia. Esta palavra é se colocar na posição e da maneira que a pessoa está vivendo. E quando nós olhamos para este mundo, quantas pessoas passando necessidade, quantas pessoas passando por privações. E às vezes nós podemos, como os irmãos fazem aqui, e a uma vez por mês, ou quando fazemos e pedimos para algo urgente, os irmãos nos atendem. Por quê? Quando alguém está em necessidade, nós temos que nos colocar na posição daquela pessoa. Pastor, isso é fazer evangelismo? É o que a Bíblia está nos dizendo. É o que nós lemos. Por quê? Porque nós temos que pregar. E muitas pessoas aceitam a Jesus através de uma cesta básica. Não que a cesta básica vai trazer a salvação para a pessoa, mas através de um gesto que nós fazemos, esta pessoa entende e vê que nós estamos com Deus no nosso coração. Porque nós estamos dividindo o nosso pão, nós estamos dividindo aquilo que nós temos. E quantas pessoas, irmãos, estão passando fome? Quando nós entendemos e vemos alguns ministérios, em algumas igrejas, e alguns irmãos, que na sexta, na segunda, quem sabe dentro da condição da pessoa, quem sabe até todos os dias, mas eles vão até essas pessoas, aqui perto, nessas vias, embaixo de viaduto, se você passar com o seu carro, e você observar, você vai ver muitas pessoas em condições precárias. E às vezes você vê alguém levando um copo de água. Você vê uma pessoa, algumas situações e necessidade, né?
Às vezes nós entramos em uma situação, e até nós tivemos ontem com o pastor Marcos, e ele até deu um exemplo, onde ele foi levar alguma cesta básica ali em Guarulhos, e quando ele levou alguma cesta básica ali, as pessoas começaram a se apavorar e a juntar, porque a necessidade às vezes não é só de uma pessoa, mas através das nossas atitudes, nós ganhamos muitas vidas. Por isso que nós ouvimos esta palavra: estava nu e tu me deste de vestir, estava com fome e me deste de comer. Porque nós nos preocupamos, nós vemos a necessidade, e através disso nós podemos evangelizar estas pessoas. Estivesse com fome e tu me deste de comer. Estava estrangeiro e me deste hospedagem. Naquela época era muito mais fácil, né? Hoje nós não podemos colocar qualquer pessoa dentro da nossa casa. É verdade ou não é? Temos que saber quem que está dentro da nossa casa, né? Você não vai pegar ninguém na rua, né, e colocar dentro da sua casa. Por favor. Você vai entender o que aquela pessoa precisa. Hoje, a prefeitura, o governo, tem vários projetos sociais que atendem essas pessoas, né? E quando nós vemos, se não me falha a memória, mais de 26 mil pessoas estão perambulando nas ruas. Mas temos os abrigos. Mas essas pessoas não querem o abrigo porque tem regras. Mas, neste caso aqui, naquela época eles podiam dar abrigo àquelas pessoas, hospedagem para aquelas pessoas. A violência não era tão grande como hoje, né? Às vezes você não conhece a pessoa, mas a ficha criminal dela é grande, né? A ficha que é assassino, isso. Volta e meia você vê na mídia, né? Alguma mulher se engraçou com um camarada, ela não sabe, não pesquisou a vida do camarada, o cara é estrupador, é matador, isso e aquilo, e coloca dentro da casa para estar com a sua família. Cuidado! Mas, naquela época, podia-se fazer isso, e eles davam essa guarida. Então, me destes, estava nu e vestis-me. E às vezes, irmãos, interessante, que tem pessoas que tem lá um vestido, vou colocar as irmãs, um terno, uma camiseta, já não usa, e às vezes tem pessoas que precisando de uma, né, de uma roupa. Nós temos a obrigação de fazermos missão também com essas pessoas, vestir estas pessoas. E às vezes você está lá com uma roupa, esses dias mesmo eu estava com 7 camisas, a moça que trabalha em casa, eu falei assim: leva para o seu esposo, camisas boas, mas eu já fazia 6 meses que não usava. Você vai comprando uma, vai usando, vai ganhando outra, vai usando, e vai deixando aquelas. Irmãos, tira, dê para alguém, abençoa alguém, uma pessoa que está necessitada. Eu já passei dessa fase, né? Mas tem pessoas que ficam assim: quando eu emagrecer, né? Aí eu vou usar essa roupa. E não emagrece e fica com aquela roupa ali anos e anos. Mas dê, ajude alguém, faça uma obra. Aí você fala: mas eu vou usar tal dia. Aí você coloca, está apertado e não entra, mas você fala: não vou dar. Mas começa a fazer. Você vai ver um vizinho, uma pessoa, às vezes que se você não tem nem um contato e uma maneira de conversar com ela, você fala assim: olha, tem umas roupinhas boas lá. Não vai dar qualquer coisa não, irmãos, mas olha, eu tenho alguma coisa para te abençoar. E a pessoa vai ficar feliz. Aí você vai convidar essa pessoa: vamos domingo na minha igreja? Vamos na terça-feira na minha igreja? Vamos na quinta-feira? Tem uns cultos tão abençoados, Deus fala aos nossos corações. Essa pessoa vai sentir
que você tem um coração, uma empatia, e Deus no seu coração, né? Então nós entendemos que se a pessoa está com fome, pastor, mas não sei. Irmãos, Deus nos dá estratégia para estarmos trabalhando para ganhar almas para o reino do Senhor. Se necessário, vamos dar de comer. Se necessário, vamos dar de beber, né? Vamos dar condições. Se tiver nu, vamos dar vestimenta. E aí tem também um ministério, irmão, que é o ministério de visitação. Eu adoeci e tu visitaste-me. E às vezes, irmãos, uma palavra, somente uma palavra, nós conseguimos ganhar a pessoa. E às vezes a pessoa está doente. Além da doença material, está doente espiritual. E é o nosso objetivo de ganharmos estas vidas. Não tem outro lugar, senão este lugar, que é a casa do Senhor. O Espírito Santo está sobre as vidas de cada um dos irmãos. E nós temos a autoridade de Deus. A Bíblia não diz que para um ou para outro, para o pastor, para o presbítero, não. Nós temos a autoridade de orar, expulsar demônios, orar pelos enfermos, né? Então nós temos essa condição de fazermos esta obra. E às vezes, quantas pessoas estão doentes, nós atendemos, nós ungimos, e nós entendemos que essas pessoas precisam de uma visita. Temos algum ministério, que é o ministério de capelania, onde as pessoas vão nos hospitais fazer uma visita. Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas estão nos hospitais? Quando você, não sei se você já for internado no Santa Marcelina. Santa Marcelina é um hospital de freiras, né? E às vezes é até difícil de evangelizar naquele hospital. Mas normalmente em outros hospitais, quem é pastor, quem é presbítero, quem tem a credencial de capelania, pode entrar, orar, trazer uma palavra para aquela pessoa, um conforto e um alento. E se você tem esse ministério, irmãos, nós vamos te dar todo o apoio para você estar pregando e falando da palavra do Senhor. Às vezes você entra num leito, a pessoa está tão desanimada, tão ruinzinha, tão doente, você vai lá, ora, unge, ela já melhora pela sua presença. Então, nós temos esta obrigação de também estarmos visitando aqueles que estão doentes. E às vezes nós sabemos que alguém está doente, nós estamos enfrentando, irmãos, uma doença muito grave. Ontem recebi uma notícia que o meu coração ficou muito triste. Menino de 34 anos, o Danilo, nós pedimos oração aqui por ele, ele fez a fachada dessa igreja. Menino com 34 anos morreu de Covid. Hoje nós vivemos uma situação que às vezes não dá para a gente ir na casa da pessoa, a pessoa está com Covid, mas liga para a pessoa, como que você está? Né? Posso te ajudar em alguma coisa? Vamos fazer a nossa parte. Né? Às vezes a pessoa não é crente, está doente, mas vamos fazer a nossa parte. Eu vou levar o seu nome lá para a igreja, para que nós possamos orar, para que Deus possa curar a sua vida, para que Deus possa curar a sua família, porque este é o nosso ministério. E outro ministério que nós vemos, que seria dentro da missão urbana, que dá para fazer dentro do nosso, quantos presídios também dessa forma precisa também de fazer um curso na capelania para poder entrar dentro dos presídios. Mas a Bíblia diz assim: estive preso e foste
me ver. Eu vou ser bem sincero com os irmãos, eu nunca fui numa prisão, nem para fazer uma visita. Mas tem irmãos e irmãs que foram chamados para esse ministério, que todos os dias estão numa prisão. Não é isso, Rafael? O Rafael é advogado, não sei se mexe com essa parte. Mas é uma coisa difícil. Você vai numa delegacia, o ambiente não é bom. Você entra numa carceragem, não é bom. Mas Deus chamou pessoas e levantou um ministério para fazer essa diferença. É verdade ou não é? Tem pessoas que foram chamadas para evangelizar pessoas no meio aonde as pessoas têm condições financeiras. Fazem jantares. Tem a Donep, que faz jantares até hoje, que convida as pessoas que têm um poder aquisitivo para ouvir a palavra do Senhor. Tudo isso é válido, porque nós entendemos que todas as pessoas têm a necessidade de ouvir a palavra do Senhor. Tem alguns grupos de irmãos que foram chamados para levar o evangelho também aos artistas. Vocês acham que as pessoas, todas as pessoas têm corpo, alma e espírito? Todas as pessoas um dia vão prestar conta com Deus. Todas as pessoas vão estar diante do tribunal de Deus. E essas pessoas um dia vão, quem sabe, falar: eu ouvi a palavra, eu ouvi alguém falando, não aceitei, mas é a nossa responsabilidade de pregarmos a palavra do Senhor. É a nossa responsabilidade de levarmos esta palavra. Então os justos lhe perguntaram, dizendo: quando nós vimos o Senhor nesta forma, com sede, com fome, quando nós demos de comer para o Senhor, como demos de beber, como nós vimos o Senhor estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Não entendi. Quando vimos enfermos na prisão, fomos te ver, respondeu o rei: olha, vocês, em verdade, vos digo, quando fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, então a mim o fizeste. Está entendendo o que Deus está falando ao teu coração? Nós temos que fazer, irmãos, a obra do Senhor. E às vezes, esse trabalho é um trabalho difícil, é um trabalho árduo, mas é Deus que está vendo. Quando você está ganhando almas para o reino do Senhor, através destas atitudes que nós estamos colocando aqui nesta noite, levando um prato de comida para alguém, levando uma veste para alguém, levando um conselho a alguém, levando uma oração, uma visita a uma pessoa, indo à prisão a esta pessoa, por mais insignificante que seja, por mais que seja difícil, você vai fazer aquilo que Deus está pedindo para mim e para você. E quando nós pensamos em empatia, às vezes nós nem concordamos com aquilo, mas nós temos que nos colocar na posição dessa pessoa e entender por que ela está passando por isso. E às vezes é um processo que ela está passando, mas nós temos que entender, nos colocarmos na posição dessa pessoa e evangelizar essas pessoas, porque esse é a nossa missão. E aí o rei responde dizendo: é dessa forma, você viste aquela criança, você viste aquele menino, você viste aquela senhora, você viste aquele senhor, você viste aquele mendigo, você viu aquele drogado, você viu aquele que está precisando, porque às vezes, irmãos, nós viramos a cara e não queremos ver a realidade, mas às vezes a pessoa está passando por uma necessidade tão grande que nós podemos ajudar.
nós podemos ajudar. E quando nós ajudamos esses pequeninos irmãos, ele diz o Senhor, vocês fazem diretamente para mim, diretamente para a minha pessoa, porque quando vocês estão ajudando ele, vocês estão fazendo para mim. E aquele outro grupo, a Bíblia diz, quando nós lemos aqui, quando Deus fala nesta palavra, quando separa as ovelhas dos bodes. E aí o outro grupo perguntou também, e respondendo o rei, lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, ele vai dizer assim, apartai-vos de mim, malditos, olha a palavra dura, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque eu tive fome, e não me deste de comer, eu tive sede, e não me deste de beber, eu sendo estrangeiro, não me recolheste, quando estando nu, não me vestiste, e estando enfermo e na prisão, não me visitaste. Então, eles também lhe responderão dizendo, Senhor, quando vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo, em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes a mim. Irão esses para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. E quando falamos em empatia, quando Jesus estava na cruz do Calvário, estava dois ladrões do lado de Jesus, o da direita e o da esquerda. Os dois eram ladrão, os dois tinham crimes, os dois foram julgados e foram condenados à cruz. Tinham os seus crimes. Jesus não tinha crime nenhum, mas Jesus, vendo o coração daquele homem que estava à direita e pedindo misericórdia, ele diz, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Depois que Jesus morreu, a palavra do Senhor foi pregada, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E hoje não é diferente, a palavra tem sido pregada, mas interessante que nós temos que ter empatia, porque essas pessoas podem chegar um dia e o Senhor falar, apartai-vos de mim que eu não te conheço, apartai-vos de mim. E quantas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus? Quantos, se eu perguntar aqui, quantos querem ir para o céu? Todo mundo vai dizer, eu quero ir para o céu. E o seu vizinho, e a sua vizinha, e o seu primo, e o seu tio, e o seu pai, a sua mãe, e os seus parentes que estão perto de você, todos precisamos estar preparados e estarmos com Jesus. E é a nossa responsabilidade de pregarmos a palavra do Senhor, de levarmos a palavra do Senhor com um gesto, com uma maneira de pregar, porque Deus, Ele quer usar a minha e a sua vida para sermos missionários, para levarmos a palavra. Pastor, eu não sei pregar. Não importa, a palavra de Deus, ela é pregada, ela é ministrada, e é o Espírito Santo de Deus que nos inspira, que nos dá a palavra. E eu quero dizer para você, que às vezes até a vez de um cântico, pastor, eu não sei pregar, mas eu sei cantar. Cante um hino, louve ao Senhor, né? Você está no seu lar, alguém está te ouvindo, né? Às vezes tem um vizinho ali, em vez de amaldiçoar alguém, de reclamar, cante, louve, ele vai ouvir, e através desse hino, ele pode ser abençoado. O meu pai, ele é engraçado, ele é músico,
e até todos os filhos, ele deu aula de música, mas eu acho engraçado porque o meu pai, ele gosta de assobiar, mas ele assobia os hinos da harpa, e às vezes, na loja que ele tem até hoje, tem 40 anos que ele tem uma loja de calçado, e às vezes ele fala assim, senhor Valdeci, eu vi o senhor passando de manhã para comprar pão, ele vai assobiando, e as pessoas conhecem pelo assobio dele, e é hinos de louvor e adoração, e é isso que nós podemos fazer, levar o evangelho através de atos, maneiras e situações que são simples, mas que têm uma eficácia muito grande. Pastor, eu não sei pregar de jeito nenhum, eu tenho uma vergonha de falar, tenho uma vergonha de cantar, mas você tem a sua boca e fala assim, amado, domingo vai ter um culto tão abençoado, eu queria que você fosse lá, porque Deus vai falar ao seu coração, e às vezes aí a pessoa vem aqui, ouve uma palavra de Deus, é abençoada, é liberta, é salva, porque você convidou, você chamou essa pessoa para estar aqui, um amigo seu, uma amiga sua, do serviço, seu vizinho, sua vizinha, vamos lá fazer uma visita, nós já estamos numa situação mais tranquila, né? Vamos trazer as pessoas para ouvir a palavra do Senhor, porque este é o nosso objetivo, não só nós, falar, eu vou, mas não quero nem saber da caravana, não quero nem saber, nós temos que ter empatia, essas pessoas também, nós queremos que eles estejam conosco lá no céu, louvando, engrandecendo e enaltecendo o nome do Senhor, que eles ouçam, e quando Jesus falar, bendito, entra no meu reino, entra no meu gozo, essas pessoas que foram evangelizadas por você, possam estar conosco ali, exaltando o nome do Senhor, e nós cremos que o dia chegará, que as trombetas tocarão, e nós entendemos que o Senhor vai nos chamar para estar na glória, e nós temos essa responsabilidade, e vai chegar um dia, que Jesus vai perguntar, quantas almas você ganhou? Muitos vão ter na sua coroa, vários brilhantes, várias pedras, e nós queremos, irmãos, ter muitas pedras na nossa coroa, porque nós queremos ser ganhador de alma, queremos que essa igreja cresça, e é através da minha e da sua pessoa, é o seu vizinho, é a sua vizinha, é o seu parente, aquele parente que está angustiado, que está aflito, não tem mais aonde correr, aqui está a casa do Senhor, aqui está o hospital, aleluia, espiritual, que cura a alma, que cura o espírito, que cura o corpo, aleluia, aqui há uma manifestação do Espírito Santo, e nós podemos entender que Deus está trabalhando em cada vida, faça isso, convide as pessoas, esteja na presença do Senhor, fala assim, eu vou levar muitas pessoas para ouvir a palavra, é um trabalho meu e seu, ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Eu e você não temos condições nenhuma de salvar ninguém, de convencer ninguém, mas o Espírito Santo que está no meio da igreja, ele convence a pessoa do pecado, né? Convence a pessoa e muda a situação dessas pessoas. Vamos fazer isso, buscar a presença do Senhor, mas não somente nós, mas vamos trazer o nosso parente, vamos trazer os nossos amados, aqueles que vivem no nosso convívio, porque nós queremos subir para o céu, mas também queremos que essas pessoas estejam conosco. Vamos nos preocuparmos, irmãos, com essas pessoas, porque nós temos que ter essa empatia, não só eu estou servindo, eu estou adorando, mas eu quero que essas pessoas estejam comigo também lá no céu, adorando, engrandecendo, enaltecendo o nome do Senhor. Você está entendendo o que Deus está falando ao meu, ao seu coração? A responsabilidade não é só dos pastores aqui, a responsabilidade não é só das irmãs do Círculo de Oração, mas é minha e sua, de ganharmos almas para o reino do Senhor. É fácil, é fácil. Se você não souber de um jeito,
nós vamos estar te ajudando, dando curso, venha para a escola dominical aprender, venha para os trabalhos de oração, buscar o Espírito Santo, que é através do Espírito Santo. Irmãos, quem convence o homem é o Espírito Santo. Não adianta a pessoa ter conhecimento, não adianta a pessoa vir aqui com um sermão muito bonito, né? Eloquente, sem o Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, é Deus, aleluia. E através do Espírito Santo é que essas vidas estarão sendo mudadas em nome de Jesus. Temos 5 minutos e eu quero fazer aqui o apelo. Se tem alguém que queira aceitar este Jesus, entregar a sua vida para Jesus nesta noite, nós estaremos orando por você, pela sua casa. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós sabemos que Ele veio salvar, curar e libertar. Quem sabe você entrou numa situação, hoje neste lugar, pensando que não tem mais jeito, mas Deus fala ao meu e ao seu coração que tem sim. Ele pode mudar o quadro da sua vida. Tem alguém para Jesus nesta noite que queira aceitar? Você não vai pagar, você não vai precisar ter mensalidade. A única coisa que você vai fazer é abrir o seu coração, levantar a sua mão e dizer assim: eu quero aceitar a Jesus, eu quero que Jesus entre no meu coração, eu não vou mudar de religião, mas eu quero que Jesus entre dentro do meu coração e faça morada. Nesta noite, a noite abençoada por Deus, aonde você ouviu a palavra, que devemos fazer missões, e através desse Jesus que nós estamos pregando aqui, nós queremos fazer um apelo ao seu coração. Tem alguém que queira se reconciliar com Jesus nesta noite? O Espírito Santo, como eu falei, é que Ele quem convence o homem, é Ele quem convence a estarmos na presença dEle, é Ele que motiva a estarmos aqui. Tem alguém que quer se reconciliar, que quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Hoje nós levamos 2 jovens para ser batizados ali no Belém. É uma alegria muito grande, aonde eles morreram para este mundo e estão vivendo para Cristo. E nós cremos que Deus está salvando neste lugar, curando, libertando. E através também da sua vida, Ele tem um plano para realizar. Tem alguém? Nós precisamos terminar o nosso culto, mas eu queria saber se tem alguém. Fica de pé, irmãos. Aleluia. Aleluia. Ó Espírito Santo de Deus. Oh Deus, Tu que convences o homem, Senhor, traz o arrependimento aos corações, traz o alívio, o gozo da salvação. Nós queremos, Senhor, que muitos entrem por essas portas e se decida, Senhor, a Ti como seu único e suficiente Salvador. Que o nome do Senhor seja glorificado. Você que porventura entrou neste lugar, você vai permitindo Deus ter mais oportunidades, porque Deus, Ele é misericordioso para com as nossas vidas. Irmão,